Oi, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez? Hoje a gente vai falar sobre o Segundo Reinado. Bom, o Segundo Reinado tem início em 1840 com a aclamação de Dom Pedro II como o novo imperador. Ele é aclamado aos 14 anos, é coroado aos 15 anos e toca-se a história do Segundo Reinado. E aí a primeira imagem é uma imagem dele ainda jovem, né, ao assumir o trono. A segunda imagem é uma imagem dele já com o Império consolidado, que o Segundo Reinado tem um apogeu que a gente vai estar falando em seguida. O final do Segundo Reinado já mostra uma imagem de Dom Pedro II mais velho, e que, coincidentemente, também caracteriza uma espécie de ideia coletiva de que o Segundo Reinado era velho, retrógrado, atrasado e precisava de transformações. Então, é a consolidação da monarquia na América. A única monarquia a se consolidar em todo o continente americano. O apogeu entre 1852 e 1870, finalizando com a proclamação da República por meio da ação dos militares em 1889. Bom, quais são as características gerais do Segundo Reinado? Inicialmente, a estabilização política e a conciliação política dos vários grupos, né, em oposição dos vários interesses brasileiros. Especificamente, a ideia dos centralistas, dos centralizadores, que querem centralizar o poder na mão do imperador, e os que querem um poder mais descentralizado na mão das províncias, alguns defendendo, inclusive, o federalismo, que é a união de regiões independentes entre si, mas subordinadas a um poder central, da autonomia às províncias. O crescimento econômico ele surge e, junto com o crescimento econômico, a estabilização, a gente vai ver que a estabilidade econômica caminha junto com a estabilidade política do nosso país. Vamos falar sobre a expansão cafeeira, o início da produção do café no Brasil, a expansão para São Paulo, né, o auge da produção de café e os impactos na sociedade indígena e na sociedade como um todo. Vamos falar sobre a questão da escravidão, a gente vai falar sobre os imigrantes, né, chegando aqui no nosso país, sobre a lei de terras, o que foi isso, e sobre o surto de industrialização, especificamente da Era Mauá. Depois desse período de auge, que é o nosso tema de hoje, a gente vai começar a perceber um período de declínio no Segundo Reinado. A Guerra do Paraguai e seus efeitos sobre a economia e sobre a sociedade brasileira e sobre o poder de Dom Pedro II e do Exército. Depois a gente vai falar sobre a ideia de descompasso entre os eixos econômicos e políticos e com o fortalecimento de ideias republicanas, defendendo o fim da monarquia e o poder na mão de uma república, um poder centralizado ou não, né? Mas isso aí já é uma outra discussão que a gente vai estar fazendo na segunda live sobre esse tema. Vale lembrar ainda que neste período da história do Brasil ainda prevalece o tabu. Ninguém pode pensar em uma fragmentação territorial. A fragmentação territorial é tabu, ninguém mexe. E o outro tabu no Brasil é a ideia da escravidão. Parte da sociedade brasileira não consegue se desvencilhar da ideia de escravidão. Eles têm a escravidão inserida na veia e vão lutar com unhas e dentes para a manutenção da escravidão no Brasil. Cronologicamente, o golpe da maioridade, em 1840, quando começa o Segundo Reinado. A coroação aí de Dom Pedro II, em 1841, com a bandeira do Segundo Reinado. Então, o primeiro período é o período que ainda tem instabilidade, que vai buscar estabilização, que é de 1840 a 1852. É a continuidade da luta até o parlamentarismo, que aí a gente vai ver que no Brasil vai haver um chamado parlamentarismo às avessas. O apogeu do Segundo Reinado, que se dá entre 1852 e 1870, que é a ideia do café, que é o crescimento das indústrias, as cidades estão crescendo, a estabilização econômica. E o período de declínio, que não é o da aula de hoje, que é o da próxima aula. Quando Dom Pedro II assume o trono, ele toma algumas primeiras decisões. Ele vai, em primeiro lugar, nomear os chamados liberais para o seu gabinete. Vale lembrar que é um período de revoltas provinciais por liberdade, autonomia política. E depois, imediatamente, convoca eleições para os deputados, né, para formar a nova Assembleia Brasileira. E os conservadores vão denunciar os liberais. Os liberais ganharam a eleição, mas
eles vão ser denunciados pelos conservadores no sentido de que teriam utilizado de violência física para ameaçar os eleitores. Por isso, essa eleição é chamada de eleição do cacete. Porque, certamente, né, sentou o cacete no pessoal. Isso é o termo histórico. Dom Pedro I vai acabar aceitando as denúncias dos conservadores de que, né, os liberais fizeram essa violência e vai anular o resultado da eleição, destituindo todos os eleitos liberais no processo eleitoral e vai nomear conservadores para o seu governo. Uma vez nomeando esses conservadores para o seu governo, Dom Pedro começa a perceber que talvez a alternância de poder fosse algo interessante para ele exercer sobre o legislativo, na ideia de controlar o legislativo. Como que ele consegue anular o processo eleitoral? Porque ele vai se utilizar do poder moderador. E o poder moderador dava poderes totais ao imperador para ele interferir nos demais poderes. Por isso ele teve capacidade de anular a eleição. A política no segundo reinado. A política centralizadora que foi criada neste período não vai impedir que Dom Pedro II seja uma espécie de bondoso, porque ele vai anistiar todas as elites que participaram de movimentos separatistas de revoltas provinciais. Insatisfeitos com a anulação da eleição que ocorrera em 1840, algumas províncias do Brasil, especificamente São Paulo e Minas Gerais, acabam por se revoltar contra o Império. E aí vão haver mais revoltas provinciais no período. No entanto, Dom Pedro, com essa política de entrega, de anistia, perdoa os revoltosos. O perdão é dado principalmente para os membros da elite. Ao povo que se revolta, a força das armas. Para as elites, o perdão real. Então você tem as revoltas que envolvem a elite, especificamente as revoluções da região sul, e mais especificamente ainda a Revolução Farroupilha, que contou com membros da elite do Rio Grande do Sul, o perdão real é dado. Mas quando a revolta é popular, por exemplo, as que acontecem na Bahia, a punição é severa. Mas para a gente entender a política do segundo reinado, a gente precisa colocar quais são os grupos em oposição. Você tem os conservadores, e esses conservadores, eles são anti-reformas. Eles vão defender a centralização de poder na mão do imperador. Do outro lado, a gente tem os liberais. Os liberais estarão a todo momento lutando por autonomia provincial, lutando por liberdade das províncias. Se eles estão lutando pela autonomia das províncias, certamente eles são o quê? Fazem parte das elites locais que querem mais poder. Mas a gente tem que ter em mente a ideia de que a estabilidade política estará caminhando junto com a estabilidade econômica. Ao longo de toda a história do Brasil, sempre que ocorreu uma grande crise econômica, essa crise econômica vai gerar posteriormente uma transformação política. Aconteceu assim no segundo reinado, acontece na era Vargas, acontece na ditadura militar no Brasil, acontece na época de Dilma. Então, sempre que houver alguma grande dificuldade econômica, ela acaba gerando no nosso país uma transformação, uma mudança política. Se Dom Pedro II quisesse uma estabilidade, governar com estabilidade, ele precisaria, de alguma forma, é claro que ele não sabe disso na época, né? Mas a história, porque a gente está olhando a história de trás para frente. Mas se a gente estivesse vivendo lá naquele momento, a gente certamente não teria isso em mente. Mas a chave para Dom Pedro II conseguir a estabilidade do seu reinado era, de alguma forma, conter os ânimos econômicos das elites provinciais. Essa charge é a representação clara de que Dom Pedro II vai fazer uma alternância de poder entre liberais e conservadores. Desta forma, gente, ele está vendendo o sonho de chegar ao poder para os dois grupos. E isso contém as revoltas de ambos os lados, porque será instituído no Brasil um período chamado parlamentarismo às avessas. No parlamentarismo às avessas, Dom Pedro mostra o quão o poder moderador
caracteriza um poder absolutista. Por quê? Como que funciona normalmente uma monarquia? O povo elege deputados, os deputados escolhem o primeiro-ministro, que governa. No Brasil, a figura do primeiro-ministro é o chefe do gabinete ministerial, porque Dom Pedro II vai criar uma espécie de conselho de ministros para que pudesse ajudá-lo no governo. E o presidente do conselho de ministros recebe o status de primeiro-ministro brasileiro. No Brasil, não acontece assim. O povo não vai escolher os deputados vão escolher o primeiro-ministro. Não. No Brasil, acontece da seguinte forma. O imperador, através do seu poder, indica o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros. Dom Pedro II nomeava o primeiro-ministro a partir de uma lista tríplice enviada pelos deputados. Caso o primeiro-ministro não tivesse maioria, ele poderia convocar novas eleições para o Congresso. Essa eleição que acontece para que o primeiro-ministro tenha a maioria dos deputados. Se ele não tivesse a maioria dos deputados, ele dissolvia a eleição. Porque a ideia política é, a partir do líder, construir maioria. Não o inverso, né, de que a maioria escolhe o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro era, ora, ligado aos conservadores, ora, ligado aos liberais, dentro da lógica que eu falei para vocês, de que Dom Pedro II estaria vendendo a ideia de que um dia talvez o grupo chegasse ao poder. Dom Pedro II escolhe o ministro de acordo com os seus interesses. Desta forma, ele também acaba se livrando de possíveis descontentamentos. Ele evita o desgaste político, porque a responsabilidade vai cair na mão do primeiro-ministro, na mão do chefe do gabinete ministerial. E ele, como rei, não tem nada a ver com aquilo. Deu o desgaste? O que ele faz? Substitui o ministro, substitui o primeiro-ministro e acaba com o conflito. Ele se resguarda. O poder moderador de Dom Pedro II é a autoridade que ele tem, então, de anular o processo eleitoral. Essas medidas são criadas a partir de uma modificação na eleição, na Constituição de 1824. A Revolução Praieira é considerada pelos historiadores a última revolução, a última revolta provincial. Ela ocorre em Pernambuco em 1848. Ela tem esse nome porque as pessoas que fizeram parte deste movimento se reuniam na chamada Rua da Praia, lá em Recife. Por isso, a ideia, né, de Revolução Praieira. Os seus rivais eram chamados de gabirus, que significa o quê? Uma espécie, um tipo de rato. Os principais líderes do movimento contavam com o apoio de grupos populares, lavradores, vaqueiros, homens livres, advogados, comerciantes. Em primeiro lugar, eles querem a autonomia provincial. Existia naquele período um aumento no custo de vida muito grande e um comércio na mão dos portugueses e dos ingleses que incomodava o pessoal da região. Os integrantes deste grupo são, de certa forma, remanescentes da Revolução Pernambucana de 1817, na época em que Dom João VI ainda estava no Brasil. A gota d'água para essa revolta está no fato de que Dom Pedro II vai nomear para a região um interventor conservador. Então, o chefe da província agora é um conservador que vai tomar certamente medidas que favoreçam o poder centralizado. E o pessoal de Pernambuco ficou profundamente insatisfeito com o que estava acontecendo, criando um manifesto, publicando no seu jornal, as suas reivindicações, que são elas: expulsão dos portugueses, fim dos monopólios de comércio e retalho para os brasileiros, ou seja, a venda a varejo. Defendem o voto universal, o fim do poder moderador, a abolição do recrutamento militar obrigatório. Defendem o federalismo e alguns defendem inclusive a república e outros ainda defendem mais a independência da região de Pernambuco do restante do Brasil. Como desfecho para esse movimento, a gente tem o envio de tropa pelo governo central à região, que aproximadamente 1.500 homens conseguem sufocar o movimento, vindo da região de Alagoas para a região de Recife,
Também, né, houveram desembarques de navios com soldados no entorno da região para fazer o ataque, e o Império consegue sufocar os revoltosos. Ocorreram algumas mortes, muitos foram presos, alguns foram expulsos do país, e conforme eu falei com vocês, ela é considerada a última rebelião do Império. O poder central, o Império, venceu as províncias. Ao final da Revolução Praieira, estava assegurada a unidade territorial e a escravidão no Império Brasileiro. Nessa imagem eu mostro para vocês as tropas chegando por mar, desembarcando nas regiões próximas de onde se deu o conflito. A Rua da Praia, onde existia o jornal, que eles colocavam as suas reivindicações nas duas imagens. A última imagem, a imagem que mostra as batalhas, os 1.500 homens chegando à região e pondo fim à Revolução Praieira. Precisamos estabelecer um panorama social sobre o Brasil do período. Ex-escravos, ou seja, livres, que tivessem nascido no continente africano, não teriam direito à cidadania, consequentemente não poderiam votar no Brasil e jamais ser votados. Mas se esses negros tivessem nascido no Brasil, eles poderiam votar e ser votados desde que tivessem renda. Mas será que um ex-escravo no Brasil teria renda suficiente para participar do processo eleitoral? Segundo Ronaldo Vanfas, 50% dos homens livres no Brasil tinham direito de cidadania e direito a voto. E ele coloca como se isso fosse um percentual enorme se comparado a outras regiões. Porque, embora a França e a Suíça adotassem o voto universal, a Inglaterra, por exemplo, 7% da população tinha direito ao voto. 9% de Portugal tinha direito ao voto. Só o café vai trazer uma maior estabilidade econômica no Brasil. Porque a região mineradora estava em decadência, a produção de cana-de-açúcar não rende mais do que rendia, o algodão não rende o que rendia, e o Brasil não tinha um eixo econômico, um plano de desenvolvimento econômico. Essa lacuna ela é preenchida pelo café. E ocorre dentro da mesma lógica de produção da cana-de-açúcar, que é a ideia de plantation, produção em larga escala, para o mercado externo, em grandes propriedades de terras, utilizando da escravidão. Então, a plantation da cana-de-açúcar, ela vai ser replicada na ideia do café. Até porque a produção de café precisa de grandes áreas de cultivo, conforme a gente vai estar vendo, principalmente no Rio de Janeiro. E isso contribui para reforçar uma ideia equivocada que existia na época, até hoje algumas pessoas ainda pensam nisso, de que o Brasil teria uma vocação agrária, uma vocação para ser o grande celeiro do mundo, fornecedor de alimentos. E aí os produtos industrializados que rendem mais dinheiro, a gente não produzia, a gente comprava de fora. Como a produção ela é expansiva, as regiões que produziam café utilizavam uma gigantesca quantidade de terras para o cultivo. Isso mostra para a gente como que o café vai se alastrar, se espalhar por várias regiões do nosso país. É lógico que os grandes centros eram Rio de Janeiro e São Paulo, mas isso não significa que o café era produzido exclusivamente nesses dois lugares. O café era moda na Europa. Os cafés na França, em que os grandes pensadores do iluminismo se reuniam e tomavam o seu cafezinho lá para fazer o seu bate-papo, o que explica, de certa forma, e reforça essa ideia de Brasil celeiro do mundo. Nós vamos produzir este café que era consumido lá nos grandes centros europeus, pelos pensadores e pela sociedade europeia. Nós vamos produzir o café no Brasil e esse café chega, ele não é um produto natural do Brasil, chega no nosso país e encontra o seu primeiro grande celeiro, o Rio de Janeiro. Inicialmente, as rotas de ouro que existiram na sociedade mineradora e que escoavam a produção de Minas Gerais até os portos, vai ser a região que vai abrigar as primeiras mudas de produção significativa em nosso país, na região do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro. Porque esse café vai migrando gradativamente para a região do Oeste Paulista. E as técnicas de produção dessas duas regiões vão ser completamente diferentes. Ambos tinham condições geográficas favoráveis para o cultivo, mas vale lembrar que a ideia de terra roxa que existia na região de São Paulo é uma terra mais favorável para o cultivo do café.
O clima também certamente ajuda, que é um clima um pouco mais ameno do que o calor de algumas regiões do estado do Rio de Janeiro. A cultura é extensiva, conforme eu já falei com vocês. Então, vão ser utilizadas grandes áreas de cultivo. E para você utilizar essas grandes áreas de cultivo, você vai também tirando os povos nativos das regiões que eles ocupavam. Por exemplo, os índios vão ser encaminhados para áreas de assentamento porque os produtores queriam as terras que os índios estavam ocupando. Nessa época, as terras eram doadas. Então, é fácil, eu vou me expandir para aquela região, conquistar aquela terra, expulsar os índios e pedir ao imperador que me doe. Porque eu faço parte da elite produtora de café e o imperador está junto comigo. Expulsam os índios, porque os índios eram vistos como não civilizados, aculturais, precisavam ser dominados, precisavam ser civilizados. Então, existem crianças, por exemplo, que são encaminhadas para internatos, crianças indígenas. As terras vão ser simplesmente tomadas, porque ainda existiam muitos índios no interior do país. Vale lembrar que a produção de cana-de-açúcar ela ocorre na região do litoral. Mas a produção de café ela vai se alastrar também em direção a partes do interior do território. Isso contribui para uma interiorização e é por isso que os produtores vão se dirigir às regiões que até então eram de habitação indígena. E essas terras serão tomadas pelos produtores. O Porto do Rio de Janeiro é relativamente mais próximo das regiões de cultivo do que o Porto de Santos em relação ao Oeste Paulista. Então, inicialmente no Rio de Janeiro, o transporte, e na cana-de-açúcar também, mas o café, no início do seu transporte no Rio de Janeiro, ele era feito por mulas, porque não eram as regiões relativamente próximas da área de exportação do porto. Mas com o passar do tempo, as plantações elas vão estar cada vez mais no interior e a produção aumenta cada vez mais. Então, era preciso pensar numa nova logística de transporte e exportação. É por isso que, em determinado momento, sobretudo em São Paulo, se darão as ferrovias para transportar esse café, que precisa ser transportado em larga escala, porque é muita produção, e as regiões vão estar cada vez mais no interior. Então, eu preciso das ferrovias para levar essas mercadorias até o Porto de Santos. Nesse período surge a ideia das classes sociais e dos barões cada vez mais ricos do café. Então, a elite do Rio de Janeiro agora é o baronato do café, ali naquela região do Vale do Paraíba. Em São Paulo também, certamente, houveram privilégios dados aos produtores. Inicialmente, nas regiões do Rio de Janeiro, nesse momento de transição, a produção está ali em 3 milhões de sacas de café. Posteriormente, no auge de São Paulo, a produção de café no Brasil passa para 53 milhões de sacas de café. Então, a produção aumenta e aumenta muito com o poderio de São Paulo. No Oeste Paulista, a gente já comentou sobre a ideia da terra roxa e do clima extremamente favorável, mas se no Rio de Janeiro a mão de obra é essencialmente escrava negra africana, na região de São Paulo, é claro que inicialmente ela também é escrava negra africana, mas gradativamente ela vai dando lugar a uma mão de obra imigrante, sobretudo de italianos. A produção de café em São Paulo era muito mais racional e estruturada do que a do Rio de Janeiro. Talvez isso justifique a maior produtividade de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro e o fato de que São Paulo rapidamente supera o Rio de Janeiro em produção de café. As terras indígenas eram tomadas para abrigar a produção de café e os índios eram civilizados, entre aspas, em aldeamentos. As crianças, inclusive, enviadas para internatos para a transformação de selvagens brutos a cidadãos polidos, inclusive com a utilização da força. Nós vamos pensar que todos os índios vão aceitar pacificamente a dominação de suas terras. Eles vão enfrentar os brasileiros que estão querendo tomar as suas regiões, mas aí a força das armas do branco foi superior e o índio acabou subjugado mais uma vez. O Brasil é o café e o café é o negro. Não existia no Brasil produção de café separada da ideia de escravidão. Se o café sustenta a economia do Brasil, essa sustentação se dá baseada na mão de obra escrava, negra, africana. E gradativamente ela passou a ser substituída pelos imigrantes, sobretudo na região de São Paulo. Não que os imigrantes não tenham vindo para o Rio de Janeiro ou para outras regiões. Vale lembrar também que começam a surgir algumas ideias, começam não, porque elas já existiam, mas
elas começam a ser mais evidenciadas na prática, que é branquear a raça brasileira, europeizar a sociedade brasileira. É o racismo entranhado na cultura brasileira que começa a se manifestar na ideia de que eu preciso trazer o europeu para tornar esse povo mais branco e mais civilizado. Uma lástima, né? A construção do nosso país. Será que hoje a gente... Isso também, eu já falei isso umas outras vezes. Isso acontece no passado, hoje em dia não existe. A sociedade é extremamente inclusiva. Não existe racismo no Brasil. O Brasil é um país da harmonia das raças. Todos convivem pacificamente. Quase 50% dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro, em 1840, eram escravizados. Então eu tenho metade da população do Rio de Janeiro escrava. Você tem noção da crueldade que isso representa? Destes 50% dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro que eram escravizados, 80% nasceram em algum lugar no continente africano. Ou seja, a maioria desses escravos eram o quê? De fora. Eram africanos das mais diversas regiões que foram trazidos para cá. A expectativa de vida de um escravo é de 20 a 30 anos. Mais da metade das crianças filhas de negros morria antes de completar 1 ano de idade. 7 anos é o ano que marca o início do trabalho escravo da criança. Estima-se que ao longo do período da escravidão no Brasil, cerca de 12 milhões, em números reais, em números atuais, 12 milhões de negros tenham sido escravizados na África e trazidos para trabalhar como escravos no Brasil. Não me venha os grupos racistas que sentam em cadeiras, inclusive de grandes representantes da cultura negra na esfera de Brasília, dizer que existia escravidão na África, então vamos... não ocorreu nada demais com a escravidão no Brasil. A escravidão na África ela é cultural e temporária. Não venha também dizer para mim que é um favor. Eu já ouvi isso 2 vezes, de 2 grupos diferentes, de um fazendeiro em Quissamã e de um representante do poder executivo federal em 2019 para 2020, de que é um favor para o africano tirá-lo da África e colocá-lo para trabalhar como escravos no Brasil, porque hoje eles estão muito melhores aqui do que os seus irmãos africanos. Pensem comigo, se ao longo da história os africanos tiveram o seu continente saqueado, a sua população tirada de lá e levada para a América para construir o continente americano, como eles vão construir o seu continente? Como que eu vou construir a África se a população economicamente ativa foi retirada de lá ao longo de séculos para construir outros continentes? Se as riquezas da África foram retiradas para abastecer o imperialismo das potências industrializadas ao longo de um monte de tempo? Então, o mundo é responsável pelo sucateamento de regiões da África, porque também não vamos pensar que a África inteira é pobre e miserável, porque não é. Nós temos uma dívida histórica, moral, econômica e de tudo aí que você possa imaginar com o continente africano. Eles construíram o nosso continente inteiro, especificamente o Brasil. Vamos amargar para sempre a tragédia de termos sido o país mais escravocrata do mundo, com a maior quantidade de escravos, com a maior quantidade de tráfico de escravos, com a maior quantidade de atrocidades cometidas contra os negros escravizados. Mais de 200 mil morreram no transporte África-Brasil e seus corpos eram simplesmente jogados, ateados no mar. Tem direito ao enterro digno, eles tiveram, simplesmente se descartavam o que não queriam no mar. E aí eu tenho uma tabela abaixo que mostra pra gente um pouco sobre a escravidão africana no Brasil. Como que essa escravidão ela começa a ser eliminada em nosso país? Porque ela foi um processo. Não vamos pensar que a abolição da escravidão veio de presente de Isabel, a Redentora. É um processo que ocorre, ok? E eu acho
importante que a gente tenha em mente que talvez o embrião de nascimento desse processo de abolição seja a própria resistência dos negros escravizados, que fugiam para os quilombos e muitos não aceitavam sua condição de escravo. Esse é o ponto de partida. O que cabe a gente aqui neste momento estar falando é sobre a pressão da Inglaterra para que o Brasil abolisse o tráfico de escravos. E por que a Inglaterra pressionava tanto o Brasil para que a gente abolisse a vinda de novos escravos para cá para o Brasil? Na Inglaterra, existia no parlamento discursos calorosos em que se criticava a escravidão como sendo algo brutal, cruel, desumano, covarde. É lógico que isso é a mais absoluta verdade e que um grupo de ingleses certamente pensava dessa forma. Não vamos esquecer que a gente está falando de uma sociedade que defende os ideais iluministas, de liberdade, de igualdade. Mas, além disso, também existiam aqueles que viam nisso uma questão econômica. Quando o Brasil ainda produzia a cana-de-açúcar, a Inglaterra também produzia em suas colônias. Só que o Brasil é o maior país escravocrata. Então, se a Inglaterra aderisse às questões humanitárias e abolisse a escravidão em suas colônias, eles iam ficar em uma posição de desvantagem em relação ao Brasil. Por outro lado, eu também tenho que imaginar que existia uma espécie de preocupação da Inglaterra em criar, talvez, uma mão de obra livre no continente africano e entre aspas, tá, gente, mercado consumidor no continente africano. No contexto do imperialismo, as potências industrializadas da Europa querem a África para quê? Matéria-prima, mercado consumidor e área para exportar o capital que está sobrando nas indústrias, para investir em outras áreas e outras regiões. E a Inglaterra começa a pressionar o mundo inteiro, não é só o Brasil, para abolir esse comércio de seres humanos. Em 1807, a Inglaterra começa a proibir o tráfico para as suas colônias. E aí a ideia é de que eles vão ficar em desvantagem em relação às outras colônias. Começa, então, a pressionar para que as outras colônias também abolissem o tráfico. E, consequentemente, com o passar do tempo, ia começar a faltar escravo, a ideia talvez era de que a escravidão acabasse como tudo. Em 1808, a família real portuguesa vem para o Brasil. Quem apoia essa vinda é a Inglaterra. E a Inglaterra vai exigir que a corte portuguesa assinasse alguns tratados, que são os tratados de 1810. Ali, Dom João VI se comprometia a gradativamente abolir a escravidão no Brasil. Gradativamente. Mas ele tinha medo de desagradar os comerciantes de escravos. Em 1815, o Congresso de Viena estabeleceu que o tráfico vai estar proibido para toda a região norte da linha do Equador. E aí, quando o Brasil se torna independente, Dom Pedro I precisa do reconhecimento da Inglaterra. A Inglaterra vai exigir a renovação dos tratados de 1810. Renovar os tratados de 1810 significava um compromisso de acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Em 31, o Brasil proibiu o tráfico de escravos, mas proibiu sem fiscalizar. Proibiu para o inglês ver e para a Inglaterra se sentir... fugiu a palavra. Para a Inglaterra se sentir, tipo assim, proibiu a Lahore, então estou satisfeita. A palavra talvez seja satisfeita. Para a Inglaterra ficar satisfeita. É uma lei para inglês ver. E os navios ingleses patrulhavam a costa. E aí os brasileiros tentavam fugir. Em alguns momentos, para se livrar da carga, os brasileiros jogavam os africanos no mar. Desta forma, o navio inglês não tinha o que prender, porque não tinha a prova do crime. Em 1845, acabou a vigência do acordo com a Inglaterra para reconhecimento de nossa independência. E aí a Inglaterra vai criar a lei chamada Bill Aberdeen, em que o deputado com o mesmo nome cria uma legislação em que ele dá à Inglaterra poderes de polícia para combater o tráfico de escravos pelo mundo. Os brasileiros encararão esta lei como uma afronta à autonomia e independência do próprio país, porque a legislação dava direito aos ingleses de entrarem, inclusive, em águas brasileiras para combater os navios que traficavam os escravos africanos. A briga gera uma crise no sistema escravista e cada vez mais o preço do negro escravizado se eleva,
contribuindo para a inserção cada vez maior da mão de obra imigrante. E aí, os ingleses vão se dar o poder de ser a chamada polícia dos mares, navegando inclusive em águas brasileiras para fiscalizar e prender os navios, os responsáveis pelo tráfico de escravos da África para o Brasil. Esse fato foi visto pelos brasileiros como uma afronta à própria independência do nosso país. E o Brasil se vê numa posição de enfrentamento dos interesses dos ingleses. Gradativamente, quanto mais ocorria uma pressão para o fim do tráfico de escravos, maior também era a pressão sobre o valor do escravo, porque quanto mais rara é uma mercadoria, mais cara ela se torna. Qual foi a reação do Brasil a partir da lei Bill-Aberden? E é aí que surge a lei Eusébio de Queiroz, em que o Brasil se comprometia a não mais trazer negros escravizados da África para o Brasil. Eusébio de Queiroz é o chefe do gabinete ministerial, é o primeiro ministro brasileiro da época. E em 4 de setembro de 1850, esta lei é aprovada. Os desembarques ilegais continuavam existindo. E é por isso que surge a chamada Lei de Terras. A Lei de Terras, criada em 18 de setembro de 1850, prevê que as terras não ocupadas, as terras que fossem do Estado, as terras que ninguém estivesse habitando, só poderiam ser adquiridas por meio de compra. Você tinha que ter dinheiro para comprar. E é óbvio que o imigrante não vai ter dinheiro para comprar. Nem mesmo um ex-escravo livre, né, com alguma renda, vai ter renda suficiente para comprar um lote de terra. Elas iriam a leilão. Então, quem tem mais dinheiro vai acabar comprando. É uma ideia de concentrar as terras nas mãos dos grandes produtores, das grandes elites, excluindo a população comum do acesso à terra. Sobre os imigrantes que vieram para o Brasil, a grande maioria é italiana, conforme a gente já falou, ele se dirige principalmente para a região de São Paulo. Existem também os alemães, que vão, sobretudo, para a região sul do Brasil. Também existem suíços, que, né, a gente tem na região serrana do Rio de Janeiro e também em outras regiões do nosso país. Eu escolhi essas três porque são os três representativos que vão estar sendo utilizados aqui na nossa aula para fazer determinadas explicações. Sobre os italianos a gente já falou. E sobre os alemães também, que vão para a região sul do nosso país. Antes, o Marquês de Pombal já tinha imaginado em trazer imigrantes para cá, Dom João VI já tinha pensado nisso também, Dom Pedro I já tinha pensado nisso também, mas agora as coisas começam a sair efetivamente do papel e se transformarem em uma coisa de larga escala. O senador Nicolau Pereira é quem capitaneia esta função. Em 1847, no Porto de Santos, chegam os primeiros imigrantes para o sistema de trabalho baseado na parceria, em que eles teriam que trabalhar e, posteriormente, teriam acesso à terra. Existiam escolas de preparação e adaptação, né? E a adaptação cultural, a adaptação ao clima, a adaptação à língua portuguesa. E os imigrantes acabavam tendo que pagar pela sua viagem. Mesmo isso não estando no contrato original, na prática, quem acabava pagando pela viagem era o próprio imigrante, com juros. Isso vai gerar um enorme endividamento. Até porque o imigrante, para comprar o seu alimento, a sua roupa, os seus bens de consumo, só poderiam comprar esses produtos na mercearia local. E essa mercearia pertencia a quem? Ao dono da fazenda. Não tem problema, não está sem dinheiro, pode comprar fiado aqui, ó, anota no caderninho. E aí, quando você tiver dinheiro, você acaba me pagando. É óbvio que esse caderninho poderia ser adulterado, é óbvio que essas mercadorias podem ser acrescidas de juros, e isso causava uma dependência do imigrante em relação ao patrão, uma dívida constante do imigrante em relação ao patrão, e você imagina como que esse imigrante não era tratado. Eles eram tratados da mesma forma que os escravos eram tratados, inclusive moravam nas senzalas. Porque esses imigrantes, eles tinham que trabalhar para cumprir uma determinada meta de produção. Cada família cuidava de uma determinada quantidade de pés de café. E aí eu descontava, inclusive, as coisas que eram necessárias para a própria produção, por exemplo, os grãos. Vai acabar criando uma insatisfação por parte dos imigrantes que vão se rebelar contra essa situação de exploração. Não tendo acesso à terra, nada do que foi prometido a ele foi cumprido. Em 1850, chegaram a existir no Brasil
60 fazendas com mão de obra imigrante. Toda essa insatisfação é óbvio que vai gerar rebeliões. Esse sistema, então, foi fracassado. No final do Império Brasileiro, surge o chamado sistema de colonato. Nesse sistema, além de receber parte do salário de forma fixa, o imigrante ainda recebia parte de produção. E é óbvio que o tratamento dado ao imigrante também melhorou. Esse sistema de colonato deu muito mais certo do que o sistema de parceria, que foi um fracasso. Mas o colonato vai ser utilizado e praticado mais na época do final do Segundo Reinado. Dentre outras questões relacionadas à parceria, ocorreu uma revolta. Na região serrana do Rio de Janeiro, Thomas Davis foi um suíço que se rebelou contra a sua situação de explorado. Ele fez uma lista com as suas reivindicações, chegou a ser preso, detido, acabou sendo deportado. Mas isso serve para mostrar para a gente que existia um descontentamento muito grande desses imigrantes com a forma de trabalho, como eles eram tratados, com as promessas que não foram cumpridas, mesmo sendo livre, europeu e branco, a sua condição de trabalho era semelhante à condição de um escravo. Gerou revolta. Também separei aqui para a gente ter uma noção maior a ideia de produção e integração. Eu quero que vocês tenham uma ideia de que não existia no Brasil ciclos econômicos exclusivos. Porque a gente tem em mente o quê? Pau-brasil. O Brasil só produzia pau-brasil. Cana-de-açúcar. O Brasil só produzia cana-de-açúcar. Ouro. O Brasil só produzia ouro. Café. O Brasil só produzia café. Não, isso não é assim. Existe uma produção simultânea no Brasil. Um desses produtos vai ser aquele que exerce a hegemonia econômica. Mas isso não significa que outros produtos também não tivessem sido produzidos. E é por isso que eu separei aqui para vocês. Percebam que em 1821, 1830, o açúcar ainda é o principal produto brasileiro. Mas isso muda logo a partir do final do primeiro reinado e do período regencial, quando o café subiu. O café passou a ser o principal produto brasileiro de exportação e o açúcar passou a ser o segundo. Ainda durante as crises do segundo reinado, a produção de café no Brasil continua sendo a mais importante. Isso se alastra no período de transição, isso se efetiva no período de auge do segundo reinado, com uma outra observação. O algodão ultrapassou a cana-de-açúcar em 1871 a 80, quando começa a crise do segundo reinado. O café continua sendo o principal produto brasileiro. Dessa vez o açúcar voltou à segunda posição. E na época do final do Império Brasileiro, 61,5% da produção brasileira tinha como base o café. Então percebam a importância do café no Brasil. Começa a existir no Brasil um sistema mais organizado de bancos. O Barão de Mauá resgata a marca, o Banco do Brasil. Outros bancos também vão existir aqui no nosso país. Começam a existir as estradas de ferro para escoar a produção de São Paulo em direção ao Porto de Santos, conforme eu já falei com vocês, também muito relacionado ao Barão de Mauá. Essas ferrovias têm o capital externo e o capital interno para investimento. E esse maior desenvolvimento econômico é muito mais presente na região sul-sudeste, principalmente na região sudeste, do que na região nordeste do Brasil. Então, se a cana-de-açúcar representou o auge do Nordeste brasileiro, né, em relação à participação no PIB e desenvolvimento econômico do país, o período do café já puxa para a região do sul e sudeste o desenvolvimento econômico do Brasil e o desenvolvimento também mais presente nessa região. E aí vão ficar as nossas observações e sugestões para o desenrolar do nosso pensamento sobre o segundo reinado. É necessário, é obrigatório que você passe pelo filme Mauá, o Imperador e o Rei, para você compreender primeiro o enfrentamento das elites tradicionais brasileiras com uma visão agrário exportadora conservadora, do outro lado, liberais, associados à maçonaria, que veem o desenvolvimento industrial necessário para o país e muitos deles defendendo a abolição da escravidão. Como esses dois grupos se enfrentam e qual é o papel de Dom Pedro II como interlocutor desse conflito. E aí a gente vai ver todo o surto industrial que acontece no período, as linhas de telégrafo, a energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro, as ferrovias para a região serrana do Rio de Janeiro, as ferrovias para escoar a produção de café da região de São Paulo.
Nós vamos então, para entender o que foi a Guerra do Paraguai, é óbvio que eu vou voltar aos efeitos da Guerra do Paraguai na live número 2 sobre o Segundo Reinado. Mas a Guerra do Paraguai em si, seus interesses, as batalhas, os grupos em oposição, nós vamos seguir um roteiro de estudos baseado num documentário do History Channel chamado A Guerra do Paraguai. Depois desses dois vídeos obrigatórios para a compreensão da nossa matéria, nós vamos seguir com a live número 2.